Por favor. Pergunta que é o problema.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Nova Luz. E para iniciarmos, nós vamos fazer uma prece. Lembrando que quem quiser compartilhar é bom, né? Quem quiser colocar uma água também para fluidificar no final com as vibrações é bom também. Tão unidos que estamos, agradeçamos a Deus essa oportunidade de desprendermos um pouco da correria do dia a dia e estudarmos assuntos edificantes à luz da doutrina espírita. Permita a Deus que os seus emissários, os bons espíritos, estejam conosco e assim tenhamos um estudo agradável, de muita utilidade para todos nós. Que assim seja. Musiquinha aqui até terminou certinho na hora. Então hoje o nosso assunto, continuando o que falamos na terça-feira passada, é o homem psicologicamente maduro. Então, embora nós muitas vezes fisicamente já estejamos maduros, espiritualmente nós ainda temos muito que progredir. Mesmo fisicamente, dizem que a adolescência está se estendendo cada vez mais pelo tipo de educação que as crianças estão tendo, né, até os 30, 35 anos. Mesmo os homens em relação às mulheres são bem mais imaturos, né? Tem alguns psicólogos que dizem, e eu que tenho 56 anos atesto isso, que muitos homens só amadurecem depois dos 50, 55 anos. Então nós temos ainda muito que crescer, né? Muito que nos desenvolver. E o problema de quando você não amadurece é que você sofre, porque você não consegue lidar com os problemas, com as adversidades da vida, né? Você não tem um controle emocional sobre os seus problemas e você sofre. E consequentemente faz os outros ao seu redor sofrerem também, porque você não estando maduro, você exige muito das outras pessoas. O ideal no relacionamento é que cada um ajude um ao outro. Mas quando essa ajuda é uma via de uma mão só, sempre é alguém que ajuda, sempre é alguém que dá colo, sempre é alguém que dá conselho, isso dá o desequilíbrio no relacionamento. Então, até para o bem da família, da sociedade, é necessário que nós cresçamos, que nós amadureçamos, façamos a nossa parte e assim não sejamos pesados para as outras pessoas. Lembramos que a qualquer momento, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fique à vontade. Então nós já vimos metade desse assunto na terça passada. Então hoje é a continuação. Então diz a Joana de Ângeles: todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais que necessitam, para aprimorar-se e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem. Na verdade, tudo que nós temos ao nosso redor é para o nosso bem. E a família, principalmente, é o núcleo aonde fomos trazidos para o nosso desenvolvimento. Às vezes ali temos pessoas que vão nos ensinar, às vezes ali temos pessoas que nós precisamos ensinar alguma coisa para elas, mas sempre são oportunidades de desenvolvimento para o nosso espírito. E não que é uma punição encarnarmos com determinadas pessoas, mas como diz aí, é o lugar que nós merecemos, merecemos ao contrário, né? É o lugar que nós necessitamos. As cargas de genes e cromossomas, as condições psicossociais e econômicas, formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual, resultantes da reencarnação caldeadora dos dispositivos individuais para a evolução. Então, tanto o nosso corpo, com as suas harmonias ou desarmonias, mesmo a questão social e econômica que nós vivemos, tudo é resultado do que o nosso espírito programou para essa existência.
tudo são oportunidades de desenvolvimento para o nosso espírito. Porque antes de encarnar, nós sempre visamos duas coisas: ou resgatarmos o nosso passado culposo, ou progredirmos. Muitas pessoas acham que a maioria das oportunidades que nós temos aqui na existência são resgates de débitos passados. Não. Os débitos não são tantos. A maioria dos problemas que nos visitam nessa existência, a causa está nessa vida mesmo. Então, se aproveitássemos bem as oportunidades que temos na família, no trabalho, no centro espírita ou em qualquer outra religião, nós nos equilibraríamos e nos furtaríamos a muitos sofrimentos. Então, embora exista o resgate do passado, é no presente que nós podemos construir a nossa felicidade. Tal razão prepondera na elucidação das diferentes nas diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos uniovulados, defluentes das conquistas anteriores. Então, sempre, o nosso corpo retrata o que o nosso espírito precisa. E uma prova disso, que o que nos faz não é o meio, não é onde nós estamos, e sim o que trazemos do passado e nós mesmos, é que os gêmeos, uniovulados, muitas vezes psicologicamente são diferentes, eles têm qualidades diferentes, uns têm mais virtudes, outros têm outros defeitos. Então, realmente, cada um é uma individualidade. E essa individualidade é que vai gerar a nossa vida. Então, cada um de nós temos as nossas necessidades evolutivas e, por isso, a vida de cada um é diferente de outros. A maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. Então, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso crescimento, que é a maturidade, em cada pessoa tem um jeito. Muitas vezes nós vimos outras pessoas sofrendo e queremos passar para elas a nossa experiência, dar alguns conselhos, mas na verdade cada um precisa fazer a sua vida. Então o nosso desenvolvimento é único. Então, mesmo que estejamos no mesmo contexto, cada um reage de uma maneira, porque cada um tem um grau evolutivo, um determinado conhecimento, e por isso nós temos que respeitar as outras pessoas e respeitar o tempo das outras pessoas. Inclusive, precisamos respeitar o nosso tempo também. Às vezes, vemos outras pessoas mais equilibradas e, consequentemente, mais felizes do que nós, e comparando, nos desanimamos. Mas não podemos comparar, porque cada um é um, e o que é fácil para um é difícil para outro. A sua primeira fase, desse desenvolvimento psicológico, expressa-se como maturidade afetiva, quando o ser deixa de ser captativo, quando ele só recebe, por fenômeno atávico, para tornar-se ablativo, quando ele começa a dividir as coisas e sair ali do mundo egoísta, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Então, num primeiro momento, nós dependemos muito dos nossos pais, da nossa família, e até nessa fase, principalmente até os 7 anos da infância, é comum que sejamos egoístas, porque aí estamos nos adaptando a essa sociedade, a esse planeta, e precisamos fazer a nossa personalidade. Então, nesse primeiro momento, a nossa maturidade ela ainda está desabrochando. Então, mais nós captamos as coisas dos outros, então nós damos pouco e recebemos muito. E só numa outra fase, quando nós amadurecermos, é que conseguiremos
dar por nossa vez. Da posição receptiva egoísta profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos, na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor. Então, por mais que você seja egoísta, o egoísmo tem certas vantagens, né? Porque você vai receber sempre dos outros, mas por outra tem problemas também. Então, à medida que o indivíduo cresce, né, que ele amadurece, ele vê a necessidade de não só receber, mas dar também. Porque na condição sempre de receber, você acaba sendo dependente das outras pessoas e não tão respeitado. E posso dizer até nem tão amado, né? Então as pessoas que são mais amadas, que acabam até sendo mais ajudadas, são aquelas que por sua vez fazem as coisas. Então é natural que nós queiramos sair da fase do egoísmo e ir para a fase do amor. Expande o sentimento afetivo e compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição e à perturbação. Um dos problemas do egoísmo é que você não tem um círculo de relacionamento muito grande, porque aí você fica restrito só às pessoas que te servem. Mas quando você começa a sair do círculo familiar, a ter outros contatos, você vai ajudar outras pessoas, mas também vai receber de outras pessoas. Porque o nosso desenvolvimento, ele é sempre feito através do relacionamento. Sempre um passa conhecimento para o outro. Então, se você ficar preso ali só no seu círculo familiar, você vai aprender só o que as pessoas lhe passam ali. Mas à medida que você aumenta o seu círculo de relacionamento e você começa também a ajudar as outras pessoas, elas vão te ajudar também, então seu círculo de ajuda vai aumentar e você vai ter mais equilíbrio, mais felicidade. O amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e calor, ao tempo que alimenta com paz, face a permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Nós sempre dizemos que se formos procurar por que realmente vivemos, qual o objetivo maior da vida, é o amor. Porque, embora estejamos num mundo material, muito materialista, muito consumista, e que nos diz que a felicidade conseguimos através da aquisição de coisas materiais, na prática entendemos que a aquisição de coisas materiais, elas são boas para o nosso conforto material, facilita a nossa vida material. Mas para o nosso espírito, que vive não só das coisas materiais, mas das coisas espirituais, isso não nos satisfaz. Então, o que realmente alimenta o nosso espírito é o amor nascido do relacionamento entre as pessoas. Então, quando você ama e é amado, esse sentimento, essa satisfação, não tem comparação com as satisfações materiais. Desenvolve-se então uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, conduzindo à imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo, com a lembrança constante do seu próximo. Então, quando você passa a se desenvolver essa maturidade afetiva, você começa a ter um prazer muito grande em ajudar as outras pessoas. E aí o foco da sua vida, ao invés de ser só o que lhe interessa, passa a ser os outros. E uma alegria muito grande começa a visitar o seu espírito. Eu coloquei aí a foto do Bezerra de Menezes,
porque ele é um exemplo disso, né? Então, quem tiver a oportunidade de ver a biografia desse grande espírito, né, vai ver um grande exemplo de amor aos seus semelhantes. E ele tinha esse sentimento tão grande por todas as pessoas que muitas vezes a sua família passava necessidade. Porque quando ele recebia o salário, por exemplo, ele ajudava as pessoas que estavam mais perto dele. Então, às vezes, ele doava tudo que ele ganhava para os pobres, para os mais necessitados, antes de chegar na casa dele. Era comum, por exemplo, ele que trabalhava longe de casa e tinha que tomar trem, ele ter que ir para casa a pé, porque ele consultava as pessoas, ele era médico, e ele tinha o hábito de comprar o remédio também para as pessoas, né? E aí, nessa dele comprar remédio, dele ajudar todo mundo que ele vinha pela rua, ele acabava com o dinheiro e tinha que voltar para casa a pé. Então esse foi um grande exemplo de amor ao próximo. Quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva e ególatra. Então, para as pessoas te amarem, não é você impondo para elas que elas têm que amar. Então tem pessoas que brigam com o parceiro, com o cônjuge, porque querem que ele fale, eu te amo, né? Até existe isso também hoje em relação a filhos, né? Tem pais muito carentes que querem que o filho fique falando, eu te amo, papai. É lógico que é ótimo você ter um filho ou cônjuge falando, eu te amo. Mas essa é uma coisa que tem que ser natural, não artificial, não imposta, porque senão não vai ser verdadeira. Então é lógico que por interesse a pessoa pode falar, eu te amo, mas quando estiver em outro lugar, nas suas costas, né, não vai repetir essa frase. Então as pessoas, elas naturalmente vão te amar, conforme o bem que você faça para elas. Porque o amor como sentimento, né, ele é uma mão dupla. Você ama e é amado. Mas ao contrário, se você quer que as pessoas te amem, mas você é egoísta, você é autoritário, você é ruim para as pessoas, elas não vão te amar. Ou vão demorar um pouco mais, né? A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação, ensejando a predominância da doação plena. Então, essa primeira fase do amadurecimento, a afetividade, é um parto, né? Demora para você conseguir sair do seu egoísmo, né? De só receber, para começar a dar para as outras pessoas. Mas é um caminho que se faz, porque como nós já comentamos, naturalmente você vai se sentir melhor dando, ajudando os outros, do que só recebendo, né? No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. Nós vemos o amadurecimento afetivo principalmente entre os casais. Então, quando um casal é maduro, os dois, sempre um está preocupado em agradar o outro, em ajudar o outro. Quando o casal é imaturo, ou um é imaturo pelo menos, é ao contrário, né? Sempre um fica brigando com o outro, ao invés de ajudar. Ele se sente lesado, ele não se sente amado, ele acha que o outro não merece o seu amor, e aí começa a brigar. Então é bonito de ver um casal, como esse que nós estamos vendo aqui agora, depois de anos de convivência, continuando com o mesmo carinho, né, com a mesma preocupação de um ser agradável ao outro. Eu tenho um caso que eu conto sempre, de um casal, né, que já tinha tido os filhos, já tinha tido os netos, e no final da vida não tinha mais coisas em comum para fazer. E uma das coisas que nos ajuda no relacionamento
é ter coisas em comum, porque fazendo coisas juntos, nós nos conhecemos, né? Um ajuda o outro e cresce o amor. Mas esse casal, né, tinham perdido certas coisas em comuns e no final da vida os dois estavam um pouco separados, né? Porque como lazer, ele que era empresário, gostava de jogar golfe e a mulher não sabia jogar golfe. E a esposa gostava de cuidar do jardim. Eles tinham uma condição financeira muito boa. E o jardim, é lógico, ela tinha um jardineiro, mas ela gostava de cuidar do jardim também. Aí ele pensou, né? Eu preciso fazer alguma coisa com a minha esposa, porque a gente não tem mais tanta coisa em comum para fazer. O que fazer? Aí um dia ele chegou para a esposa e perguntou: será que eu poderia te ajudar um pouco aí com as plantas? Ela ficou surpresa, mas aceitou. Aí ele foi, vestiu uma roupa apropriada e passou lá 1, 2 horas com a esposa, num domingo pela manhã, arrancando ervas daninhas, trocando vasos de lugares, adubando outras flores, né? Cortando. E aí conversaram e se sentiram muito bem. Aí, quando terminou lá o trabalho, ele pediu para ela: olha, eu posso todo domingo te ajudar aí com as plantas? Ela adorou, né? E lógico, permitiu. E eles ficaram muito tempo, todos os domingos pela manhã, cuidando das plantas. Até um belo dia que ela perguntou para ele: será que você poderia me ensinar a jogar golfe? Então, da mesma maneira que ele, não gostando tanto quanto ela de cuidar de plantas, ele se predispôs a cuidar das plantas para ter um momento ali com a sua esposa, ela também viu, né, que ele tinha feito esse esforço e também pediu para aprender a jogar golfe, e assim os dois começaram a alternar, né? Um fim de semana jogava golfe e outro fim de semana cuidava das plantas, né? E viveram felizes para sempre, né? O próximo passo, né, então depois da afetividade, é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Muitas vezes a gente acha que o amor, o sentimento, é diferente da razão. Mas na verdade, moral, tem uma definição no Livro dos Espíritos, nos diz que é a regra do bem proceder. Então, você ser bom, você se desenvolver espiritualmente, é uma questão até de inteligência. Então, à medida que você se desenvolve mentalmente, você consegue, né, amar mais os seus semelhantes. Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem, na vida e em Deus. O próprio Espiritismo ele tem esse duplo, triplo até aspecto, né? Além da parte científica, que é a inteligência, o Espiritismo tem a parte filosófica. Então, realmente, quando você alia a razão ao amor, você vai conseguir amar muito mais. Nós vemos, por exemplo, que quando você tem que resgatar alguns débitos, né, à medida que você vai reencarnando, a sua razão te mostra que você tem que se equilibrar. Porque quando você cresce em inteligência, mas não em moral, e começa a fazer as coisas erradas, o sofrimento é sempre maior. Então, à medida que vai passando as encarnações, você chega à conclusão que o único caminho para a felicidade é a prática do bem. Então, a inteligência realmente, ela sempre ilumina os nossos espíritos, né, para que consigamos fazer o bem mais e mais. O amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Então, quanto mais você cresce mentalmente, né, mais você consegue
amar os seus semelhantes e a sua vida se equilibra. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental. Então, um é consequência do outro. Por encontrar-se livre dos constrangimentos das pseudo-necessidades emocionais. Então, na verdade, esse amadurecimento mental é realmente quando o indivíduo está maduro e ele vê a necessidade de amar os outros naturalmente. Então, a razão mostra que ele precisa dividir, que ele precisa ajudar os outros. Uma coisa simples que a razão nos mostra essa necessidade é que, da mesma maneira que nós não sabemos tudo e dependemos dos outros e ficamos contentes quando os outros nos ajudam, nós também temos que ajudar os outros. Muito bem. A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Até muitas vezes nós vemos pessoas muito boas e aí achamos que o que nós estamos estudando aqui não tem lógica, né? Então a pessoa não tem inteligência nenhuma e é muito boa. Mas na verdade, se a pessoa nessa existência já dá mostras de uma maturidade espiritual, já consegue amar num grau superior, é que ela já tem o desenvolvimento intelectual de outra vida. O que acontece é que os espíritos, nas suas primeiras existências, sem a inteligência, ele é muito mais bruto, e os sentimentos, no caso, não são tão desenvolvidos. O que a Joana está dizendo é que à medida que a razão se desenvolve, né, e isso é com o suceder das encarnações, o espírito consegue amar mais os seus semelhantes. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência de todos os acontecimentos e aspirações físicas. Então, a inteligência é uma amostra, né, de que você já está apto a ver a vida por um outro prisma. E aí mesmo os seus sentimentos terão outra dimensão quando você tem a razão. Logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral. Então teve o afetivo, o mental, agora o moral. Responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Então nós estamos encarnados no mundo material, com necessidades materiais, mas o espírito, quando ele chega nessa fase do amadurecimento moral, embora ele satisfaça as necessidades do corpo, ele tem uma vida toda espiritual. Então, como nós vimos para trás, ele entende que o que o alimenta, que o propele para a frente, o que o motiva, são exatamente os sentimentos. Então, isso acontece no campo moral. A escala dos valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo, compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio, nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outrem. Então, quando você chega nessa fase aqui, no amadurecimento moral, você passa a respeitar tudo que está ao seu redor. Porque, na verdade, todos nós dependemos um dos outros, né? Então, deveríamos ser muito gratos ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. E os seres humanos, então, nem se fala, né?
Chico Xavier tem um caso que eles foram fazer uma excursão numa caverna uma vez e entraram bem adentro da caverna, né? E ficou muito escuro. E quando eles estavam mais de 1 quilômetro dentro da caverna, acabou lá a lamparina, que era a luz que eles tinham levado. Mas aí eles conseguiram sair mesmo no escuro, porque tinha um cachorro junto. E aí quando eles saíram, né, e o cachorro tudo alegre, né, foi na frente, levou todo mundo, o Chico abraçou o cachorro e falou assim para o pessoal: olha, nós não devemos desprezar nenhum cachorro, porque se não fosse o cachorro hoje, todos nós estaríamos mortos dentro da caverna, né? Então a natureza, ela é sábia, né? E cada um faz o seu trabalho, um ajuda o outro, né? O ser que chega nesse amadurecimento moral, ele tem essa compreensão. Nós que vivemos a vida de relacionamento, existem 3 coisas que nós devemos buscar nessa existência. A primeira é a simpatia. Então, se nós não conseguirmos ser simpáticos, né, cordiais para com os outros, que é até o princípio da educação, nós não estaremos dando mostras de que amamos os nossos semelhantes. Depois da simpatia tem a empatia, que foi tratado aqui também, né? Eu acho que no amadurecimento mental, que é você se colocar no lugar das outras pessoas. Então você não só vê as suas necessidades, mas ver a necessidade dos outros e ajudar os outros. Imagine se todas as pessoas fossem empáticas, quer dizer, se não se preocupassem apenas consigo mesmo, mas também com as outras pessoas. Seria uma revolução no relacionamento. Mas além dessas 2 coisas, tem um outro sentimento que está dentro do amor, que é a alteridade. Até essa palavra é nova. A alteridade quer dizer a aptidão de conviver com as diferenças. Então você vive com pessoas diferentes, sexos diferentes, aptidões diferentes, moral diferente, e aceita as pessoas do jeito que são. Quer dizer, você não discrimina, você não engessa as pessoas, você não fica doutrinando as pessoas para que sejam da sua maneira. Não, você tem a sua individualidade e até prega a sua doutrina para os outros, né, com o seu exemplo, mas você respeita as outras pessoas. Esse é um avanço no relacionamento. Imagine quando, além da empatia, de se colocar no lugar um do outro, nós conseguíssemos viver com as outras pessoas sem discriminá-las, sem podá-las, né? E aí a mesma coisa seria para conosco. Então poderíamos ser nós mesmos, né? Então não precisaríamos ficar o tempo todo se preocupando o que os outros vão pensar e ficar justificando as nossas ações, porque aí no caso as outras pessoas iam ter paciência conosco, né? Iam respeitar os nossos limites. Eu lembro de um cliente, e ele era diretor de uma grande empresa, e ele foi nos Estados Unidos para um alto grau numa empresa, né? Esqueci até o grau que era, mas era um cargo além da diretoria da empresa, porque ele foi lá para consertar alguns problemas. E ele era negro, né? E aí eu perguntei para ele primeiro, se nos Estados Unidos tinha discriminação. Aí ele disse que não, porque discriminação é crime, e se ele fosse discriminado, ele ia processar alguém. Aí até depois a minha esposa me corrigiu, né? Falou: Evandro, você é inocente, né? A discriminação normalmente existe para com os pobres, né? Aí agora lembrei o nome que ele foi. Ele foi como superintendente da empresa. Ele ia mandar em todo mundo e ele ia lá resolver os problemas. Ele tinha carta branca até para mandar embora os diretores da empresa. Então a minha esposa disse assim: com esse cargo ninguém vai discriminar ele, né? Porque ele vai ser o cara mais importante da empresa. Mas aí eu perguntei para ele também sobre a frieza do norte-americano, né? A gente
costuma achar que nós brasileiros somos mais afetivos, mais amorosos. E ele disse que não. Ele acha que nos países desenvolvidos o que existe é essa alteridade que eu estou falando aqui agora, né? Então as pessoas, uma respeita a outra. Então você quer fazer as coisas de um jeito, ninguém vai falar nada. Ele até me deu um exemplo, né? Ele falou que ele foi morar numa casa, e como todas as casas lá nos Estados Unidos, normalmente tem um gramado na frente, né? Sem cerca, né? E você tem que cortar a grama. E aí ele disse que o vizinho que ele tinha, ele só cumprimentava o vizinho. Então ele falava boa noite, bom dia. Mas um belo dia, ele foi lá cortar a grama e ele não conseguia mexer com o cortador de grama. Ele não estava acostumado a mexer com o cortador de grama. Aí ele foi pro vizinho que estava cortando a sua grama e falou: vizinho, eu estou tendo um problema aqui com o meu cortador de grama, você podia me ajudar? Aí o vizinho desligou o cortador de grama dele, foi lá com ele, explicou como que usava o cortador de grama e cortou metade da grama dele. E, então, quer dizer, um gesto de amor, de carinho, de simpatia. E aí ele disse que a partir desse dia, quando ele cumprimentava o vizinho falava bom dia, boa noite e perguntava sobre a grama, porque aí ele tinha dado o espaço para falar sobre a grama. E aí conversava sobre o aparelho, estava bom, tudo certo. Aí um belo dia ele estava entrando na casa dele e ele estava com a esposa, com os filhos, ele tinha 2 filhas, e ele apresentou a família dele para o vizinho, que também estava com a sua família, e apresentou a família dele para ele. Aí a partir desse dia eles conversavam sobre cortar grama e sobre filhos. E aí um belo dia, né, marcaram um churrasco juntos lá. Então devagarzinho é que foi crescendo o relacionamento. Mas ele disse que lá não existe você ficar perguntando sobre a vida amorosa da pessoa, sobre o trabalho dele, sobre os problemas. Não, ninguém fala nada. Se você sair com uma roupa rosa na rua, uma melancia na cabeça, ninguém vai falar nada. As pessoas vão te respeitar. Então isso é alteridade. Então às vezes confundimos isso com falta, né, de delicadeza, né? Mas não, é exatamente essa preocupação de não invadir as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, se tiver a oportunidade de ajudar, ajudemos. Esse aqui é o último slide, né? Então, com isso encerramos esse assunto, né? O homem psicologicamente maduro. Então, possamos aí com esse estudo psicológico à luz da doutrina espírita crescer cada vez mais, nos equilibrarmos e sermos tão felizes quanto comporta a nossa natureza. Nós vamos agora fazer a nossa vibração, a nossa prece. Eu convido a todos. Quem não colocou ainda água para frutificar, dá tempo ainda. E vamos então fazer a nossa prece. Então, graças a Deus, mais um estudo realizado. Precisamos só agradecer a Deus essas oportunidades de engrandecimento do nosso espírito através do estudo, aonde ampliamos os nossos horizontes, aonde revemos os nossos conceitos e nos preparamos para outros patamares, para outras experiências. Amanhã possamos colocar em prática tudo o que estudamos aqui. E aproveitamos esse ambiente de paz, de tranquilidade, para fazermos as nossas vibrações. Lembremos de todo o nosso planeta, de todas as pessoas que nele convivem, encarnados e desencarnados, agora com esse grande problema da pandemia. Ajuda, Senhor, para que as pessoas tenham as forças necessárias para enfrentarem esse momento tão difícil. Ajude os que estão desencarnando, que sejam bem recebidos no plano espiritual,
ajudem os familiares, ajudem aqueles que estão passando pela doença, que estão na expectativa, no sofrimento. Ajuda aqueles que estão tratando de todos, que são os médicos, os enfermeiros. Pensamos aqui mais perto também, no nosso Brasil, que Deus abençoe a nação brasileira, os nossos governantes, para que juntos possamos passar esse problema o mais rápido possível e sairmos melhorados. Se soubermos de alguém com alguma dificuldade, com algum problema, o envolvamos com carinho nesse instante, para que receba todos os bons fluidos do nosso ambiente. Nós também que aqui estamos, estudando, nos preparando, abençoa-nos, Senhor. E essa água que colocamos para fluidificar, conforme o nosso merecimento, seja depositado um remédio, um calmante, o que nós necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade. Assim, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Que assim seja. Boa noite a todos.